Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar mais um caso para vocês. Pessoal, eu tenho recebido mensagens de diversos inscritos da África pedindo para eu falar sobre casos criminais que aconteceram lá. Como nós já sabemos, o continente africano é o segundo continente mais populoso da Terra, com cerca de 1 bilhão de pessoas, e também compreende 54 países independentes. Entre esses países estão África do Sul, Angola, Egito, Etiópia, as Guinés, as ilhas Madagascar e São Tomé, por exemplo, Marrocos, Moçambique, Nigéria, Sudão, Uganda e muitos outros. No continente africano fala-se mais de 2.000 idiomas. Português, inglês, francês, árabe e neerlandês são idiomas levados por outras nações, e há também uma infinidade de idiomas locais, como por exemplo o Hausa, o Fulfulde e o Yoruba. Claro que eu citei apenas alguns exemplos para ilustração, porque como eu acabei de dizer, são mais de 2.000 idiomas diferentes, não ia dar para falar todos aqui nesse pequeno vídeo. Bom, hoje nós vamos falar sobre o caso do serial killer Moses Sihoule. Fique comigo até o final desse vídeo que você vai entender o porquê que esse caso chocou toda a comunidade africana. Agora, sem mais delongas, vamos para o caso de hoje. Moses Sihoule nasceu no dia 17 de novembro de 1964. Ele era filho de Simon Sihoule e Sophie Sihoule. Ele era um dos 5 filhos do casal e foram criados em Vosloorus, na província de Transvaal do Apartheid, na África do Sul. Resumidamente, o Apartheid foi um regime de segregação racial implementado na África do Sul em 1948 pelo pastor protestante Daniel François Malan, que na época era o primeiro-ministro e durou até 1994 pelos sucessivos governos do Partido Nacional. Esse partido criou um sistema no qual os direitos da maioria dos habitantes foram restringidos pela minoria branca no poder. Apartheid significa separação. A família de Moses era bastante pobre e sua mãe chegava a trabalhar de 13 a 15 horas por dia para não faltar alimento na mesa da família. As coisas ficaram ainda piores após a morte de seu pai. Moses tinha apenas 6 anos de idade quando seu pai faleceu, e depois de algum tempo eles foram despejados por falta de pagamento. A sua mãe, Sophie, se convenceu que seria incapaz de sustentar todos os seus filhos e deixou os filhos mais novos em uma delegacia de polícia local. Eles foram colocados em um orfanato na cidade de KwaZulu-Natal. KwaZulu é uma província costeira, portanto cheia de praias muito bonitas. Mas se hoje muitas pessoas dizem que a vida em um orfanato não é nada fácil, imagine naquela época no decorrer do sistema apartheid. Eu tenho certeza que as crianças daquele orfanato infelizmente não podiam desfrutar das belas praias da região. Bom, a situação de abusos sistemáticos era bem frequente, então o Moses, que naquele momento era um adolescente, fugiu depois de 3 anos morando naquele lugar. Ele conseguiu refúgio primeiro com seu irmão mais velho, chamado Patrick, e depois de algum tempo ele foi trabalhar nas minas de ouro de Joanesburgo. Ele trabalhou nas minas por poucos anos, e aqui vai uma curiosidade, pessoal. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, Joanesburgo não é a capital da África do Sul. Ela é sim a maior e uma das mais desenvolvidas cidades daquela região. E acho que também é uma das cidades mais conhecidas da África do Sul, mas não é a capital. Digamos que a África do Sul tem 3 capitais. A capital legislativa é a cidade do Cabo, a capital administrativa é Pretória e a judicial é Bloemfontein. Moses Sihoule começou a namorar bem cedo. Ele foi bem precoce nesse assunto, mas seus relacionamentos duravam muito pouco. Isso porque, com pouco tempo de namoro, ele já demonstrava que era bastante impaciente e muito agressivo com as mulheres. Alguns anos mais tarde, um psiquiatra avaliou o jovem e presumiu que o abandono dos filhos pela mãe pode ter desempenhado um papel em suas atitudes agressivas com as mulheres. Moses, inclusive, afirmou mais tarde que sua mãe era alcoólatra e que sua meia-irmã chegou a abusar dele quando ele era menor, mas essas informações nunca foram confirmadas oficialmente.
Já adulto, ele foi descrito como um homem bonito e charmoso, além de um sorriso encantador e uma postura galanteadora. Ele era o conquistador de mulheres. Não se sabe ao certo quando Moses fez sua primeira vítima, mas a sua primeira incidência registrada de abuso ocorreu em setembro de 1987, envolvendo uma mulher chamada Patricia Kumalo, de 29 anos de idade. Ela inclusive testemunhou no julgamento dele em 1996. 3 outras vítimas de estupro se apresentaram. Uma delas foi Buyusa Doris Swakamisa, que foi atacada em fevereiro de 1989. Ela fez um boletim de ocorrência policial na época e o resultado foi o julgamento e condenação de Moses. Ele foi encarcerado na prisão de Boksburg por 6 anos em 1989. Ele manteve sua declaração de inocência durante todo o julgamento e foi liberado no início de 1993 por bom comportamento. Moses fez alguns contatos na prisão e aprendeu uma lição enquanto estava preso. Seu colega de cela havia sido condenado pelo mesmo motivo e concluiu que as vítimas de abuso deixadas vivas geravam grandes consequências. Com base nesse conselho, após a libertação, ele começou a violentar e tirar a vida de suas vítimas. Entre janeiro a abril de 1995, na cidade de Atteridgeville, que fica a oeste de Pretória, 4 corpos de jovens mulheres foram descobertos. Elas foram estranguladas e violentadas. Quando os jornais ficaram sabendo das semelhanças no modus operandi do ataque de cada vítima, a polícia foi forçada a admitir que um serial killer poderia estar operando na área. Quando o corpo do filho de 2 anos de uma das vítimas também foi descoberto, a mídia ficou bastante alvoroçada, mas aquela já era uma sociedade acostumada com a violência, e pouco tempo se passou até que o assunto esfriasse novamente. Após alguns meses, vários corpos nas vizinhanças de Pretória foram encontrados. Todos carregavam as mesmas características de violência e abuso. Aquilo era um padrão e o público começou a voltar sua atenção para aqueles acontecimentos. Em 17 de julho de 1995, uma testemunha viu um homem agindo de forma estranha enquanto caminhava colado a uma jovem. E algumas horas depois, quando ele foi até o final da rua, ele encontrou o corpo dela. A testemunha estava muito longe e não foi capaz de identificar o agressor. Uma equipe especial de investigação foi criada dentro da Força Policial de Pretória. Eles queriam ter certeza de que os corpos obedeciam a um padrão definido, mas o método de ataque variava a tal ponto que era impossível afirmar com certeza que apenas uma pessoa era responsável por toda aquela bagunça. Conforme o tempo ia passando e mais vítimas eram identificadas, foi ficando cada vez mais claro que o assassino estava desenvolvendo sua técnica para extrair dor mais intensa de suas vítimas. Um psicólogo forense supôs que esse comportamento aumentava exponencialmente o prazer do agressor. A forma de abordagem do agressor também veio à tona. Os investigadores descobriram que em um número grande de casos, as vítimas tinham ido conhecer alguém que tinha prometido algum tipo de emprego para elas. No dia 16 de setembro de 1995, um corpo foi descoberto na mina Van Dyke, perto de Boksburg. A polícia juntou uma equipe e fez uma investigação mais aprofundada naquela região. Os resultados vieram logo em seguida. Eles descobriram algumas valas muito parecidas. Nos dias que se seguiram, os peritos forenses resgataram 10 corpos, e eles estavam em vários graus de decomposição. Os investigadores tinham certeza de que os corpos encontrados em Boksburg estavam ligados às vítimas em Atteridgeville. A cobertura da mídia foi bastante ampla durante a operação, e até mesmo o presidente Nelson Mandela visitou o local das terríveis descobertas. O Nelson Mandela, pessoal, foi o líder do movimento contra o apartheid. O temor público aumentou muito com a cobertura da mídia e as autoridades locais buscaram ajuda externa. Eles trouxeram Robert Hosler, um profissional aposentado do FBI. O Robert chegou no dia 23 de setembro de 1995. Ele ajudou no desenvolvimento de um perfil do assassino em série, indicando que um indivíduo inteligente e organizado com um forte impulso sexual era o responsável.
Ele operava com um senso crescente de confiança e era possível que houvesse a ajuda de um segundo assassino. Enquanto o perfil estava sendo desenhado, as investigações revelaram que uma das vítimas, chamada Amélia Rapodilli, tinha sido vista pela última vez antes de uma entrevista de emprego. Essa entrevista tinha sido marcada com um homem chamado Moses Sihole, no dia 7 de setembro. Os investigadores encontraram inclusive um formulário de candidatura de emprego no qual ela tinha recebido uma oferta de emprego. Uma outra vítima parecia ter uma ligação muito parecida com Moses e sua oferta de emprego. E isso fez com que a polícia tivesse um provável primeiro suspeito. Eles não conseguiram localizá-lo e ele continuou com sua matança, sem se incomodar com a perseguição e a atenção da mídia. O corpo de Agnes Mibuli foi descoberto perto de Benoni no dia 3 de outubro de 1995. Nesta altura, Moses estava com 30 anos de idade. Naquele mesmo dia foi recebido um telefonema no jornal The Star de um homem que se dizia ser o assassino em série. A polícia acreditou que era o Moses. Eles tentaram marcar um encontro com ele, mas nada deu certo. Nos 10 dias seguintes, mais 3 corpos foram descobertos, e isso forçou a polícia a divulgar os detalhes dele para a mídia. Como a caça ao homem agora estava em um outro patamar, todas as delegacias estavam em alerta, e o público tinha acesso às imagens dele que constantemente apareciam nos jornais impressos e na TV. Ele tentou buscar ajuda na casa de alguns parentes, mas em uma dessas tentativas, a polícia disfarçada o interceptou. No dia 18 de outubro de 1995 aconteceu o confronto e ele não quis se render. Com essa atitude bastante audaciosa, ele acabou por ser baleado na perna e também no estômago. Ele em seguida foi hospitalizado, operado e transferido para o Hospital Militar de Pretória. Lá ele admitiu vários assassinatos enquanto era entrevistado pelos investigadores. Moses negou que existia um cúmplice e disse que alguns assassinatos haviam sido executados usando seu modus operandi. Ele tentou convencer as autoridades de que havia um imitador à solta. A polícia afirmou que ele renunciou ao seu direito a um advogado enquanto fazia sua confissão. Com isso, eles se queixaram de que ele tivesse uma defesa, mas essa queixa foi posteriormente negada no tribunal. No dia 23 de outubro de 1995, ou seja, 5 dias depois, Moses Sihole foi acusado de 29 assassinatos no Tribunal de Magistrados de Bakpan. No dia 3 de novembro de 1995, ele foi transferido para a prisão de Boksburg para aguardar seu julgamento. Inclusive, ele já tinha passado um tempo nessa prisão 2 anos antes. Durante este tempo, reportagens da imprensa afirmaram que ele era HIV positivo. No dia 21 de outubro de 1996, o julgamento de Moses finalmente começou e o total de acusações contra ele aumentou para 38 acusações de assassinato, 40 acusações de estupro e 6 acusações de roubo. E ele, como é de se esperar, se declarou inocente de todas as acusações. Típico, né, pessoal? Eles sempre dizem que são inocentes. Construindo o quadro cronológico de seus crimes, a promotoria apresentou testemunhos angustiantes detalhando seus sofrimentos nas mãos de Moses, antes de sua primeira condenação por estupro. Lembrando, pessoal, que as primeiras vítimas dele saíram vivas para contar a história. Isso porque ele só passou a tirar a vida de suas vítimas após ter sido condenado por estupro e ter tido a brilhante ideia de que seria melhor matar após abusar, dessa forma a vítima não o denunciaria. O julgamento seguiu e apresentaram as evidências detalhadas da ligação dele com cada uma das vítimas, um depoimento sobre as supostas ofertas de emprego e as técnicas específicas usadas para atrair suas vítimas para a morte. Moses permaneceu calado e bastante frio. No dia 3 de dezembro de 1996, a promotoria apresentou um vídeo no qual Moses admitiu abertamente um total de 29 assassinatos. Ele descreve sua técnica com alguns detalhes, embora afirme que começou a matar apenas em julho de 1995. A questionável legalidade da gravação deste vídeo, que foi gravado ilegalmente em uma cela da prisão, fez com que o julgamento fosse adiado até o dia 29 de janeiro de 1997. A defesa avançou sobre as questões técnicas relacionadas à gravação e também em relação à confissão original de Moses Sihole. E o resultado de tudo isso
fez com que o julgamento se arrastasse até o dia 29 de julho de 1997, quando o juiz finalmente decidiu que as provas eram admissíveis. A acusação encerrou o caso em 15 de agosto de 1997. A defesa se amparou em grande parte na negação de Moses de qualquer envolvimento nos assassinatos quando ele tomou o banco das testemunhas. No entanto, seu depoimento foi prejudicialmente desconexo e incoerente. Em 4 de dezembro de 1997, mais de um ano após o início do caso, Moses foi considerado culpado de todas as acusações. A leitura do veredito demorou 3 horas e a leitura da sentença teve de ser adiada para o dia seguinte. Na manhã do dia 5 de dezembro, o juiz fez uma declaração afirmando que, tendo em vista a natureza abominável dos crimes, ele não teria hesitado em pronunciar a sentença de pena capital para Moses. No entanto, como a pena de morte na África do Sul foi declarada inconstitucional em 1995, Moses foi condenado a 2.410 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional por pelo menos 930 anos. Claramente, essa é uma pena de prisão perpétua sem qualquer chance de liberdade. Moses foi encarcerado na seção de segurança máxima da prisão central de Pretória, o bloco de celas de maior segurança na África do Sul, conhecido como CMAX. Durante o processo, pessoal, os investigadores descobriram que ele havia feito vítimas em Cleveland também. E é justamente por conta disso que esse caso é conhecido como o assassino ABC. Isso porque ele começou em Atteridgeville, continuou em Boxburg e terminou em Cleveland. Portanto, A de Atteridgeville, B de Boxburg e C de Cleveland. A pena dele, nesse caso, foi melhor que muitas penas de prisão perpétua que a gente vê por aí, né, pessoal? A gente vive vendo essa questão de prisão perpétua com liberdade condicional após 15 anos. Isso não é uma prisão perpétua, né? Agora a dele realmente foi uma prisão perpétua. E você, pessoal, o que você achou desse caso? Deixa aqui pra mim nos comentários. E me conta também se você é de algum outro país da África que eu não citei no vídeo, ou de qualquer outro lugar do mundo e quiser que eu traga um caso aí do seu continente. Deixa aqui pra mim nos comentários. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.